Você é curioso? Estamos de volta com o Você é Curioso, hora de mais uma entrevista no programa. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz. Durante 4 anos, o radialista Rafael Spack entrevistou 132 pessoas. E o resultado é o livro Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu, lançado pela editora Laços. E nós vamos conversar com o Rafael agora. Bom dia, Rafael. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar falando com vocês. O Rafael, seu livro trata de quantos filmes? A filmografia dos Trapalhões são quantos filmes? Olha, eu começo com o Renato e o Dedé, né? E vou até... A ideia era até uma escola atrapalhada, porque depois o Renato começou a fazer os solos, aqueles filmes a posteriori, né? Uhum. Dos Trapalhões, mas a minha ideia central era trabalhar a filmografia da formação original, dos 4 juntos. Mas eu consegui passar um pouco para falar, porque acho que ficaria mais interessante também dar uma abordagem do que foi o cinema do Renato após a formação original dos Trapalhões. Tá. E você divide por filme? Como é que é a estrutura do livro? Na verdade, ele é um conjunto de entrevistas, então eu consegui falar com um profissional que trabalhou com o Renato e o Dedé no primeiro filme, até o último filme. Então é uma percepção analítica dos profissionais que trabalharam com os Trapalhões, né, do primeiro ao último filme, né? Uhum. Essa é a divisão do livro. É um conjunto de entrevistas. Você se lembra qual o primeiro filme dos Trapalhões que você assistiu? O primeiro foi Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Eu nasci em 1980. Em 1986, eu fui ao cinema pela primeira vez, levado pelos meus pais, para assistir Os Trapalhões do Rei do Futebol, e um filme que o Pelé participa. E o Pelé, pouca gente sabe disso, mas quando ele aposentou do futebol, ele deu algumas entrevistas dizendo que ia levar a sério a carreira dele como ator. Ele chegou a produzir alguns filmes, como o Pedro Mico, Os Tombadinhas, e teve essa participação no filme dos Trapalhões. É um filme incrível, né, que faz essa junção entre futebol e cinema. O Renato Aragão atendeu você também? Ele deu entrevista para você, para esse trabalho? Foi assim, aos 48 do segundo tempo de um jogo disputadíssimo. Você estava fechando o livro, e aí eu consegui, no último minuto, essa entrevista com ele. Voei para o Rio de Janeiro, fui na casa dele, consegui falar com ele e aí deu tudo certo. Finalmente o livro ficou completo com essa entrevista com o Renato Aragão. Bom, depois de ter ouvido tanta gente falar dos filmes, você com certeza estava sabendo mais que o próprio Renato Aragão, não estava? Olha, você sabe que na entrevista chegamos até, entre aspas, discutir, porque ele achava que alguns filmes, algumas informações não batiam com a entrevista. Eu consegui provar a ele que a minha informação estava certa, porque a memória realmente ela é fugidia, né? Então algumas coisas escaparam dele, e aí ele viu que eu estava naquele momento, só naquele momento, sabendo um pouco mais do que ele. Bacana. E você se emocionou, porque você se envolveu tanto no trabalho aí do Renato, do Dedé Santana, Mussum, Zacarias. Ao conversar com o Renato, você sentiu alguma emoção diferente ou você estava tão compenetrado no trabalho que não conseguiu se emocionar, Rafael? Olha, a emoção foi antes e depois, assim, dessa visita, né? Porque eu assisti centenas de vezes os filmes dos Trapalhões. Centenas. Tanto no cinema quanto na televisão e em DVD. E você tem aquela imagem daquele seu ídolo na tela, né? Que é aquela idealização. E quando você vai se encontrar com ele, você cria uma expectativa, né? É difícil até você dormir antes desse encontro, porque você fica ansioso. Pelo menos eu sou assim, né? Quando eu estou numa expectativa muito grande, é difícil desligar.
Mas durante a entrevista eu consegui separar essa questão do ídolo, né? E depois, claro, eu saí vibrando porque tinha conseguido realizar o meu objetivo maior, que era ter essa opinião, essa análise do Renato Aragão em relação ao cinema dos Trapalhões. Então o livro ficou completo, porque se não tivesse a entrevista dele, não teria sentido lançar esse livro, né? Seriam 131 entrevistas com técnicos e artistas, mas não teria o símbolo maior dos Trapalhões, que foi o Renato Aragão, né? Então eu consegui, vibrei muito com isso e saí muito satisfeito. Rafael, eu tenho uma curiosidade, queria ver se você matava a curiosidade, que muitos filmes dos Trapalhões, pelo menos que eu lembro, eles eram dirigidos por J.B. Tanco. Quem era o J.B. Tanco? O J.B. Tanco é um croata que veio para o Brasil, né, fugindo da guerra. Ele dirigiu muitas chanchadas, né? E ele tinha ele implementou um conceito muito bacana no cinema dos Trapalhões, que foi essa questão da literatura, de fazer aquelas paródias de obras literárias universais, e é um diretor dos mais importantes na filmografia dos Trapalhões. Infelizmente, tem pouca pesquisa, tem pouco estudo a respeito do Tanco, mas ele dirigiu mais de 40 filmes no Brasil. E tem um levantamento, acho que 50 filmes mais vistos de todos os tempos do cinema nacional, 20 foram dirigidos por ele. Ele está vivo ainda? Não, ele faleceu. Uhum. Ele passou o bastão para o José Alvarenga Júnior, que hoje é diretor da Rede Globo. Isso foi em 1980, por aí. Eu abri aqui a Wikipédia enquanto estava falando com você. Ele faleceu em 1993, aos 87 anos. Está aqui mesmo, isso. E em meados de 80, ele já doente, já mal de saúde, ele passa o bastão para o José Alvarenga Júnior, que era assistente dele, então estava com uns 25, 26 anos, e o José Alvarenga Júnior começa a dirigir o filme dos Trapalhões. Você falou que encontrou o Renato Aragão já estando para fechar o livro. O Zacarias, obviamente, você não ouviu, ele faleceu em 1990, o Mussum em 94, mas o livro tem um álbum de fotos raras dos Trapalhões. Com quem você conseguiu esse material? Eu consegui com os entrevistados, né? Porque à medida que eu ia falando com essas pessoas, elas se entusiasmavam, né, em falar dos Trapalhões, porque não tem um livro na prateleira de qualquer livraria do país que fale dos Trapalhões, o que também é uma coisa imperdoável. E essas pessoas se empolgavam quando falavam dos Trapalhões, porque eram memórias muito boas que vinham na lembrança dessas pessoas. E eles falavam, eu tenho aqui uma foto, porque naquela época não tinha celular, não tinha equipamento digital, hoje é muito mais fácil você tirar foto. Naquela época eram fotos analógicas, né, do papel. Encontrei aqui na minha gaveta uma foto, você quer? Falei, manda pra mim. E eram fotos incríveis. E aí eu comecei a pedir, falei, você tem aí foto? Ah, vou procurar. Aí procurava e achava, e me mandava. Eu consegui montar 2 álbuns de fotos, que dão mais de 40 imagens, raras dos Trapalhões. Foi uma coisa muito bacana também. Esse livro é uma construção coletiva, né? Todas essas pessoas que eu consegui falar fizeram esse livro, né? Então eu divido essa autoria com todos eles. E de todas as histórias que você ouviu, qual que você destacaria para o nosso público tão curioso? A história mais curiosa que você levantou, Rafael? Olha, mais curiosa foi que talvez seja mais surpreendente também, né? Os Trapalhões eram garantia de sucesso. Fazendo uma analogia com a música, era o Roberto Carlos, assim, né? Você sabia que todo ano o Roberto Carlos ia, naquela época, né? Naquela época, o Roberto Carlos agora não é mais assim, mas naquela época, todo final do ano, ele lançava um disco e era um sucesso. Os Trapalhões, naquela época, lançavam 2 filmes por ano e nós imaginávamos que aquilo era um sucesso. Eles faziam e estavam garantidos. E, para minha surpresa, o Renato Aragão falou que cada lançamento era uma angústia, porque não sabia como que o público ia receber, e aquele filme podia ser o começo do fim, né? Porque se não fizesse sucesso, o grupo poderia
acabar. Então, para mim, foi uma surpresa essa angústia em relação ao sucesso dos Trapalhões, porque para a gente que era fã, era uma garantia de que aquele filme era muito esperado e seria um sucesso. Qual o filme que você mais gosta deles? Eu acho que o que eu mais gosto é que o público também, o grande público também mais gosta, né? São os Saltimbancos Trapalhões, que é um musical. Esse é maravilhoso. O casamento perfeito com Chico Buarque, os Trapalhões, dos Sinhalins fazendo a Gata Carina, ela no auge da sua beleza, o Ivan Lins fazendo os arranjos. Foi um filme incrível, um marco. Virou um musical no teatro, acho que vai vir para São Paulo agora no meio do ano. E virou também uma refilmagem, né? Eles estão fazendo Saltimbancos 2. Bacana, o Rafael já está dando informações legais para a gente aqui que é fã dos Trapalhões, e a gente indica aqui o livro também do Rafael Spaca, O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu, editora Laços. É um livro de 560 páginas que está custando R$50. Rafael, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço para você, hein? Parabéns pelo livro. Muito obrigado, um grande abraço a todos e viva os Trapalhões. Viva os Trapalhões, Abração, Saltimbancos Trapalhões obrigado. para terminar a entrevista.